Brasil Terra de Promissão. Obra psicografada por América Paulielo Marques. Espírito Ramatiz. Esta obra trata da missão espiritual do Brasil diante da transição planetária dos tempos que são chegados. Em outras obras como Mensagens do Astral, Elucidações do Além, e A Vida Humana e o Espírito Imortal, Ramatiz chamou atenção para os desafios espirituais e materiais que estão reservados para a nação brasileira no terceiro milênio. Brasil, Terra de Promissão está organizada em 4 partes, onde Ramatiz aprofunda a análise espiritual da preparação psicológica do povo brasileiro, da fase de realização e consolidação da liderança da nação brasileira, das consequências para a humanidade e dos testemunhos valiosos. São descritas as características gerais que permitiram ao povo brasileiro vencer as lutas de sua experiência do futuro, como um conjunto de circunstâncias cuidadosamente planejadas pela direção espiritual do planeta, dentro dos quais serão enquadrados os espíritos preparados para valorizá-las. Segundo Ramatiz, os valores da humildade constituem a base do planejamento traçado por Ismael, entidade responsável diretamente pela orientação espiritual da pátria do Evangelho, coração do mundo, termos utilizados por Humberto de Campos em obra ditada a Chico Xavier sobre o Brasil. O desgaste do conceito vigente de felicidade e as provações coletivas tendem a se intensificar em todo o planeta. O bom uso do livre-arbítrio poderá atenuar, mas não poderá mais sustar um processo, que já está em andamento, visando a higienização planetária, onde serão bem-aventurados os misericordiosos e pacíficos. E a índole fraterna do povo brasileiro representa uma semente que terá seu desenvolvimento acelerado face à necessidade de prestação de socorro em escala mundial, para dar testemunho do verdadeiro sentido do amor, o amor universal. Ramatiz. Uma rápida biografia. A última encarnação de Ramatiz. Swami S.R. Ramatiz. Parte 1. Na Indochina do século X, o amor por um tapeceiro hindu arrebata o coração de uma vistal chinesa, que foge do templo para desposá-lo. Do entrelaçamento dessas duas almas apaixonadas nasce uma criança. Um menino, cabelos negros como ébano, pele na cor do cobre claro, olhos aveludados no tom do castanho escuro, iluminados de ternura. O espírito que ele reencarnava trazia gravada na memória espiritual a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade. Aquela criança cresce demonstrando inteligência fulgurante, fruto de experiências adquiridas em encarnações anteriores. Foi instrutor em um dos muitos santuários iniciáticos na Índia. Era muito inteligente e desencarnou bastante moço. Já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano, nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Neste poema há um casal, Rama e Sita, que é símbolo iniciático de princípios masculino e feminino, unindo-se Rama e Atis, Sita ao inverso, resulta Ramatis, como realmente se pronuncia em indo-chinês, um épico que conte todas as informações dos Vedas que juntamente com os Upanishads, foram as primeiras vozes da filosofia e da religião do mundo terrestre. Informa Ramatiz que após certa disciplina iniciática que se submetera na China, funda um pequeno templo iniciático nas terras sagradas da Índia onde os antigos Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para seu povo, que ainda hoje, nenhum estrangeiro visita aquelas terras sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Foi adepto da tradição de Rama, naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, na inteligência das coisas divinas. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais cujo signo, em linguagem ocidental, era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente,
onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. Os que leem as mensagens de Ramatiz e estão familiarizados com o simbolismo do Oriente, bem sabem o que representa o nome Ramatiz, ou Swami Sri Ramatiz, como era conhecido nos santuários da época. É quase uma chave, uma designação de hierarquia ou dinastia espiritual, que explica o emprego de certas expressões que transcendem as próprias formas objetivas. Ram é o nome que se dá à própria divindade, o Criador cuja força criadora emana. É um mantra, os princípios masculino e feminino contidos em todas as coisas e seres. Ao pronunciarmos seu nome Ramatiz como realmente se pronuncia, saudamos o Deus que se encontra no interior de cada ser. Parte 2. O templo por ele fundado foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos. Cada pedra de alvenaria recebeu o toque magnético pessoal dos futuros iniciados. Nesse templo ele procurou aplicar a seus discípulos os conhecimentos adquiridos em inúmeras vidas anteriores. Na Atlântida foi contemporâneo do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, que, na época, era profundamente dedicado à matemática e às chamadas ciências positivas. Posteriormente, em sua passagem pelo Egito, no templo do faraó Amenefta, filho de Ramsés, teve novo encontro com Kardec, que era, então, o sacerdote Amenófis. No período em que se encontrava em ebulição os princípios e teses esposados por Sócrates, Platão, Diógenes e mais tarde cultuados por Antístenes, viveu este espírito na Grécia na figura de conhecido mentor helênico, pregando entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual à imortalidade da alma, cuja purificação ocorreria através de sucessivas reencarnações. Seus ensinamentos buscavam acentuar a consciência do dever, a autorreflexão, e mostravam tendências nítidas de espiritualizar a vida. Nesse convite à espiritualização incluía-se no cultivo da música, da matemática e astronomia. Cuidadosamente observando o deslocamento dos astros conclui que uma ordem superior domina o universo. Muitas foram suas encarnações, ele próprio afirma ser um número sideral. O templo que Ramatiz fundou, foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos e admiradores. Alguns deles estão atualmente reencarnados em nosso mundo, e já reconheceram o antigo mestre através desse toque misterioso, que não pode ser explicado na linguagem humana. Embora tendo desencarnado ainda moço, Ramatiz aliciou 72 discípulos que, no entanto, após o desaparecimento do mestre, não puderam manter-se à altura do padrão iniciático original. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. Em meados da década de 50, à exceção de 26 adeptos que estavam no espaço, desencarnados, cooperando nos trabalhos da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, o restante havia se disseminado pelo nosso orbe, em várias latitudes geográficas. Destes, 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, do Sul, Central e do Norte, e os demais se espalharam pela Europa e, principalmente, pela Ásia. Em virtude de estar a Europa atingindo o final de sua missão civilizadora, alguns dos discípulos lá reencarnados emigrarão para o Brasil, em cujo território, afirma Ramatiz, se encarnarão os predecessores da generosa humanidade do terceiro milênio. A Fraternidade da Cruz e do Triângulo foi resultado da fusão no século passado, na região do Oriente, de duas importantes fraternidades que operavam do espaço em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com ação no Ocidente, divulgando os ensinamentos de Jesus, e da Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a fusão destas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e objetivo dos seus trabalhadores espirituais,
alterando-se a denominação para a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, da qual Ramatiz é um dos fundadores. Supervisiona diversas tarefas ligadas aos seus discípulos na metrópole astral do Grande Coração. Segundo informações de seus psicógrafos, atualmente participa de um colegiado no astral de Marte. Seus membros, no espaço, usam vestes brancas, com cintos e emblemas de cor azul claro esverdeada. Sobre o peito trazem delicada corrente como que confeccionada em fina ourivesaria, na qual se ostenta um triângulo de suave lilás luminoso, emoldurando uma cruz lirial. É o símbolo que exalta, na figura da cruz alabastrina, a obra sacrificial de Jesus e, na efígie do triângulo, a mística oriental. Asseguram-nos alguns mentores que todos os discípulos dessa fraternidade que se encontram reencarnados na Terra são profundamente devotados às duas correntes espiritualistas, a oriental e a ocidental. Cultuam tanto os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos, tanto quanto os labores de Antúlio, de Hermés, de Buda, assim como os esforços de Confúcio e de Lao Tse. É esse um dos motivos pelos quais a maioria dos simpatizantes de Ramatiz, na Terra, embora profundamente devotados à filosofia cristã, afeiçoam-se, também, com profundo respeito, à corrente espiritualista do Oriente. Soubemos que da fusão das duas fraternidades realizada no espaço, surgiram extraordinários benefícios para a Terra. Alguns mentores espirituais passaram, então, a atuar no Ocidente, incumbindo-se mesmo da orientação de certos trabalhos espíritas, no campo mediúnico, enquanto que os outros instrutores ocidentais passaram a atuar na Índia, no Egito, na China e em vários agrupamentos que até agora eram exclusivamente supervisionados pela antiga Fraternidade do Triângulo. Parte 3. Os espíritos orientais ajudam-nos em nossos trabalhos, ao mesmo tempo em que os da nossa região interpenetram os agrupamentos doutrinários do Oriente, do que resulta ampliar-se o sentimento de fraternidade entre Oriente e Ocidente, bem como aumentar-se a oportunidade de reencarnações entre espíritos amigos. Assim processa-se um salutar intercâmbio de ideias e perfeita identificação de sentimentos do mesmo labor espiritual, embora se diferenciem os conteúdos psicológicos de cada hemisfério. Os orientais são lunares, meditativos, passivos e desinteressados geralmente da fenomenologia exterior, os ocidentais são dinâmicos, solarianos, objetivos e estudiosos dos aspectos transitórios da forma e do mundo dos espíritos. Os antigos fraternistas do Triângulo são exímios operadores com as correntes terapêuticas azuis, que podem ser aplicadas como energia balsamizante aos sofrimentos psíquicos, cruciais, das vítimas de longas obsessões. As emanações do azul claro, com nuances para o esmeralda, além do efeito balsamizante, dissociam certos estigmas pré-reencarnatórios e que se reproduzem periodicamente nos veículos etéricos. Ao mesmo tempo, os fraternistas da cruz, conforme nos informa Ramatiz, preferem operar com as correntes alaranjadas, vivas e claras, por vezes mescladas do carmim puro, visto que as consideram mais positivas na ação de aliviar o sofrimento psíquico. É de notar, entretanto, que, enquanto os técnicos ocidentais procuram eliminar de vez a dor, os terapeutas orientais, mais afeitos à crença no fatalismo kármico, da psicologia asiática, preferem exercer sobre os enfermos uma ação balsamizante, aproveitando o sofrimento para a mais breve queima do karma. Eles sabem que a eliminação rápida da dor pode extinguir os efeitos, mas as causas continuam gerando novos padecimentos futuros. Preferem, então, regular o processo do sofrimento depurador, em lugar de sustá-lo provisoriamente. No primeiro caso, esgota-se o karma, embora demoradamente. No segundo, a cura é um hiato, uma prorrogação kármica. Apesar de ainda polêmicos, os ensinamentos deste grande espírito despertam e elevam as criaturas dispostas a evoluir espiritualmente.
Ele fala corajosamente a respeito de magia negra, seres e urbas extraterrestres, mediunismo, vegetarianismo etc. Estas obras, 15 psicografadas pelo saudoso médium paranaense Hercílio Mais, sabemos que 9 exemplares não foram encontrados depois do desencarne de Hercílio. Assim, se completaria 24 obras de Ramatiz, e 7 psicografadas por América Paulielo, tem esclarecido muitos espíritos ávidos pelo saber transcendental. Aqueles que já possuem características universalistas, rapidamente se sensibilizam com a retórica ramatiziana. Para alguns iniciados, Ramatiz se faz ver, trajado tal qual mestre indo-chinês do século X, da seguinte forma, um tanto exótica. Uma capa de seda branca translúcida, até os pés, aberta nas laterais, que lhe cobre uma túnica ajustada por um cinto esmeraldino. As mangas são largas, as calças são ajustadas nos tornozelos, similar às dos esquiadores. Os sapatos são constituídos de uma matéria similar ao cetim, de uma cor azul esverdeado, amarrados com cordões dourados, típicos dos gregos antigos. Na cabeça um turbante que lhe cobre toda a cabeça com uma esmeralda acima da testa ornamentado por cordões finos e coloridos, que lhe caem sobre os ombros, que representam antigas insígnias de atividades iniciáticas, nas seguintes cores com significados abaixo. Carmim, o raio do amor. Amarelo, o raio da vontade. Verde, o raio da sabedoria. Azul, o raio da religiosidade. Branco, o raio da liberdade reencarnatória. Esta é uma característica dos antigos lemurianos e atlantes. Sobre o peito, porta uma corrente de pequenos elos dourados, sob o qual pende um triângulo de suave lilás luminoso emoldurando uma cruz lirial. A sua fisionomia é sempre terna e austera, com traços finos, com olhos ligeiramente repuxados e tez morena. Muitos videntes confundem Ramatiz com a figura de seu tio e discípulo fiel que o acompanha no espaço, Fuplano. Este se mostra com o dorso nu, singelo turbante, calças e sapatos como os anteriormente descritos. Espírito jovem na figura humana reencarnou-se no Brasil e viveu perto do litoral paranaense. Excelente repentista, filósofo sertanejo, verdadeiro homem de bem. Segundo Ramatiz, seus 18 remanescentes se caracterizam por serem universalistas, antissectários e simpatizantes de todas as correntes filosóficas e religiosas. Dentre estes 18 remanescentes, um já desencarnou e reencarnou novamente, Atanagildo, outro, já desencarnado, muito contribuiu para a obra ramatiziana no Brasil, o professor Hercílio Mais, outro é Demétrios, discípulo antigo de Ramatiz e Dr. Atmos, hindu, guia espiritual de ápice e diretor-geral de todos os grupos ligados à Fraternidade da Cruz e do Triângulo, chefe espiritual da Ser. No templo que Ramatiz fundou na Índia, estes discípulos desenvolveram seus conhecimentos sobre magnetismo, astrologia, clarividência, psicometria, radiestesia e assuntos quirológicos aliados à fisiologia do duplo etérico. Os mais capacitados lograram êxito e poderes na esfera da fenomenologia mediúnica, dominando os fenômenos de levitação, ubiquidade, vidência e psicografia de mensagens que os instrutores enviavam para aquele cenáculo de estudos espirituais. Mas o principal toque pessoal que Ramatiz desenvolveu em seus discípulos, em virtude de compromisso que assumira para com a fraternidade do Triângulo, foi o pendor universalista, a vocação fraterna, crística, para com todos os esforços alheios na esfera do espiritualismo. Ele nos adverte sempre de que os seus íntimos e verdadeiros admiradores são também incondicionalmente simpáticos a todos os trabalhos das diversas correntes religiosas do mundo. Revelam-se libertos do exclusivismo doutrinário ou de dogmatismos e devotam-se com entusiasmo a qualquer trabalho de unificação espiritual. O que menos os preocupa são as questões doutrinárias dos homens,
porque estão imensamente interessados nos postulados crísticos. Introdução. Jesus afirmou que vinha para os deserdados da sorte. Aqueles que se encontram oprimidos pelas dificuldades externas voltam-se para a busca das realizações internas. Mesmo quando a revolta lhes assola o íntimo, acham-se mais aptos a receber os esclarecimentos espirituais do que as almas enfatuadas em seu orgulho pela conquista de valores transitórios. Através da simbiose gradativa entre o psiquismo utilitarista do estrangeiro atormentado e a indolência poética e risonha do brasileiro, que desperta repentinamente para novas realidades sociais, uma força renovadora deverá surgir, o panorama da terra de promissão em que o Brasil se verá transformado. Já não será a terra dos brasileiros mas o porto seguro da humanidade. Ramatiz. O Brasil, a bela terra do Cruzeiro do Sul que tanto amo, ainda não tomou consciência do grande destino que o aguarda. Sua natureza majestosa reflete a beleza dos páramos celestiais, a magnitude absoluta do Criador junto às criaturas. Qual a finalidade de um tal Éden terrestre se não servir de cenário às mais puras e nobres realizações humanas? Terra fértil sob o ponto de vista espiritual, recebe, por impulso dos ventos adversos que assolam a humanidade, as sementes que se destacam de toda parte, como consequência das lutas e contradições humanas. E não há fruto que aqui não sazone, não há fome que não possa ser saciada, não há batalha que não chegue um dia a ser vencida. Onde há alimento há vida, onde há vida há esperança. E se para conquistar uma mentalidade mais pura e verdadeira for necessário o estágio aparentemente involutivo em que vivemos, já nos sentiremos compensados pelas restrições a que somos submetidos, no esforço de construir uma humanidade mais fraterna e feliz. O sonho maior da criatura humana espiritualizada deve ser o de colaborar na elevação do semelhante. Eis porque o povo brasileiro pode considerar-se verdadeiramente predestinado, pois a formação básica de sua índole é fraterna e se com essa atitude atrai a si problemas e dores, que importa, se não buscar na terra a compensação imediata, se lutar pela realização de um ideal de amor. Bendito seja o povo brasileiro se possibilitar a experiência da fraternidade incondicional e não temer pôr à prova os ensinamentos de Jesus, compreendendo sua afirmação de que seus seguidores seriam reconhecidos por muitos se amarem mutuamente. Feliz será o Brasil se derrubar as barreiras de raça, sabendo que no grande cômputo de valores finais, a indagação será feita sobre a origem da alma no plano físico e que só os tesouros que a traça não destrói distinguirão para sempre os seres entre si. Sobre a base de uma aparente inferioridade racial, poderá ser quebrada a onda destruidora do orgulho e só a luz interior do espírito permanecerá como credencial suficientemente forte para engrandecer o homem. O maior dentre vós será aquele que menor se fizer, disse-nos Jesus. O anseio do Brasil espiritualizado de hoje deve ser o de servir ao próximo e, como os cristãos das primeiras eras, silenciosamente a contragosto de muitos, desenvolver a campanha da humildade, do serviço e da fraternidade vivida integralmente, sem limitações de raça ou condição social. Porque assim vem se alastrando em nossa terra a semente do amor cristão. Creio que foi por ter aqui encontrado a tendência ao espírito de igualdade imperando, inclusive, sobre a desigualdade ilusória das raças. Que maior afirmação pode haver de fraternidade realmente sentida do que o gesto generoso que estende os liames do amor àqueles que nos são dessemelhantes e frequentemente adversos? Só quem já conseguiu chegar ao coração dos deserdados da sorte poderá dizer que se agasalhou ao calor dos princípios cristãos. Nesses momentos, sabemos que Jesus está conosco porque se estabeleceu a corrente do amor pregado por ele na terra. Por isso creio que o Brasil forma dia a dia um povo capaz de dar aos homens o maior de todos os exemplos, o da fraternidade buscada em pureza evangélica. E quando os tempos forem chegados, o joio será separado do trigo e, após ter sido aquele lançado fora,
os celeiros da humanidade poderão ser abastecidos com as sementes sadias da espiritualidade, produzidas nos campos imensos da terra abençoada e fértil que, silenciosamente, guarda em seu seio a riqueza que possui para oportuna distribuição. Por haver ainda muito descrédito e incompreensão entre nós a respeito do futuro do Brasil, os amigos espirituais empenham-se numa campanha de esclarecimento geral e várias obras têm surgido com o objetivo de localizar a situação por vindoura dessa terra de promissão. Como fazem, relativamente ao nosso progresso individual, procuram aclarar os equívocos concernentes à evolução das coletividades. Por um engano muito frequente, costumamos julgar que os aparentemente vitoriosos e prósperos são os privilegiados da sorte, esquecendo-nos de que a verdadeira felicidade independe das circunstâncias externas e de que a dor suportada com espírito cristão é o maior índice de evolução espiritual. Sob este aspecto, temos fortes razões para nos julgarmos um povo feliz e nosso coração pode encher-se de esperança ao ver que nem a mais triste realidade do presente consegue afastar-nos do ideal de cultivar, sobre a terra do cruzeiro, as rosas espirituais de um amor sublimado à humanidade. Que seja glorificada entre nós a leoa nova do Mestre Jesus é o único anseio realmente fervoroso que deve vibrar em cada coração. A verdade será vitoriosa, pois saberemos esperar a queda de todos os véus da ilusão, procurando viver dentro da realidade maior, o amor que nos ensinou Jesus. Como é de praxe, e não só por isso mas por um sentimento de sinceridade e amor à verdade, desejo excusar-me com os irmãos da terra e do espaço pelas imperfeições do presente trabalho, que somente foi trazido a lume por não me poder furtar às solicitações do bem, tão generoso, que até a minha capacidade limitada estende seus apelos. Aos pés de Jesus, o médico das almas, coloco o fruto de meus esforços, porque sei que é através do serviço que conseguirei me curar dos desvios espirituais e sinto a excelência da cura através da labor-terapia do Mestre, que a todos recebe com amor. Carta de Hercílio Mães. A irmã América Paulino Marques. Sem dúvida, Brasil, terra de promissão, recebido através de sua psicografia, demonstra que ambos operamos na mesma, a faixa vibratória inspirativa de Ramatiz, espírito generoso e sábio, cujas mensagens despertam em nossas almas imperfeitas o amor do Cristo e desenvolvem-nos a índole universalista de respeito, afeto e contribuição a todas as crenças humanas. Graças à assistência afetuosa e ao encorajamento espiritual desse grande amigo espiritual, os nossos impulsos mentais, instigados pelo atavismo inferior da animalidade, amenizam-se, pouco a pouco, facultando-nos melhor aproveitamento no aprendizado terráqueo. Ante o conceito crístico de que só pelo amor se salva o homem, à medida que os dilatam as fronteiras do nosso coração e abrangem-nos maior área de cordialidade humana, também, sentimos-nos mais amparados, apesar do jugo carnal e, consequentemente, mais tranquilos no pensar. O pensamento é a força criadora do universo no sentido do bem, mas, também, representa o pior adversário quando mobilizado para o mal. Há muitos séculos já era citado o sábio aforismo hindu: o homem se converte naquilo que pensa, equivalente ao conceito ocidental de que o homem é o produto do que pensa. No intercâmbio da vida humana instituímos a herança dos valores definitivos e acumulam-os para a verdadeira vida do espírito imortal. Em consequência, a nossa futura felicidade ou desventura nos planos siderais condiciona-se à boa ou má qualidade dos nossos pensamentos, uma vez que o homem é livre para agir de acordo com o seu arbítrio. Jamais poderemos retribuir a Ramatiz o benefício de nos estimular o pensar reto, que se converte no júbilo de compreender e sentir adequadamente os companheiros de jornada espiritual educativa na Terra. E o Espiritismo é o inesquecível ensejo que nos abriu as portas da mediunidade para o intercâmbio com Ramatiz, sob cuja égide devemos prosseguir na orientação sadia do pensamento e no aperfeiçoamento da sensibilidade,
nas relações incondicionais de fraternidade aos nossos irmãos terrenos. Indiscutivelmente, o Espiritismo é movimento da mais pura universalidade, pois, além de ser filosofia capaz de traçar roteiros sádios para todos os homens de boa vontade, é ciência, comprovando em todas as latitudes geográficas do orbe a razão e a lógica dos seus postulados. E a legenda desse universalismo autêntico ainda se confirma na transfusão dos seus ensinamentos libertadores, os quais se realizam à luz do Evangelho, isto é, do Código Moral da Humanidade terráquea que, instituído pelo Mestre Jesus, visa extinguir todas as fronteiras dos preconceitos e convenções humanas com a simples recomendação: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Espiritismo não é somente um campo para pesquisas técnicas, onde a frialdade da ciência divorciada da fé tenta negar a alma humana porque não consegue filtrá-la nas experiências de laboratório. Reconhecido como o cristianismo renascente, sem os separativismos de raças e credos, o Espiritismo é o denominador comum da cordialidade universal, um libertador de almas na hora da alucinação humana do século apocalíptico. A humanidade terrena deslumbra-se pelos feitos incomuns da ciência e da técnica moderna, no século XX, mas desvara-se desesperada e confusa na hora profética do final dos tempos, em que a animalidade emerge tentando sufocar o princípio superior do espírito eterno. Os homens executam avançados programas de expansão planetária e requintam o conforto inoculto epicurístico do corpo transitório. Mas os magos da bomba atômica estão atentos para destruir o mundo ao simples toque de um botão eletrônico. Rejubilam-se as criaturas pela façanha do homem conquistar a lua, mas, infelizmente, não conseguem penetrar 1 centímetro na própria alma. Tenta-se povoar o deserto lunar, exaurido e poeirento, enquanto no orbe terreno esboroam-se as civilizações milenárias sob o fogo da metralha e da insensatez dos conflitos ideológicos. Na verdade, os cientistas terrenos mostram-se cada vez mais apressados em transferir para a Lua os maus costumes da Terra, num feito prematuro e controlado pelos raciocínios mecanizados dos computadores. Enquanto os homens glorificam o intelecto para a conquista de mais espaço, seus corações encontram-se ressequidos, clamando por um pouco de água pura. Após alcançarem o teto limite da atual civilização materialista, sem objetivos superiores de espiritualidade, os terrícolas fazem um retorno às cavernas, trajam ternos de casemira e vestimentas de seda, mas substituem o velho tacape pela pistola eletrônica, matam a saudade das grutas de pedra habitando os canudos de cimento dos arranha-céus. Antigamente arrastavam as companheiras pelos cabelos, a fim de se satisfazerem. Hoje, carregam-nas em luxuosos veículos motorizados. Entontecidos pela falta de objetivos superiores, os homens terrestres tentam abrir caminho através das excentricidades e atitudes circenses, onde a falta de fé, amor, esperança e disciplina conduzem à completa inversão de valores. Clamam por demonstrações públicas do ato sexual, em espetáculos licenciosos televisados, teatralizados ou cinematografados entre júbilos e alegrias primárias. Deforma-se a arte milenária, como se fosse possível cultuar a sombra efêmera no lugar da grandiosidade do carvalho. Aqui, na pintura, borrões de tintas consagram conceitos extravagantes. Ali, na esfera da música, os tantas e batuques em sons eletrônicos fazem delirar novos selvagens de roupas berrantes. Acolá narrativas entremeadas de palavrões premiam o cabotino ou paranoide da subliteratura pornográfica. Assim, irmã América, louva a sua psicografia de Brasil, terra de promissão, que é mais um desmentido aos tradicionais derrotistas, Cassandras modernas a vaticinar mau agouro. É tempo de reconhecermos as nossas condições de povo em processo de superdesenvolvimento espiritual, capaz de atravessar pacificamente as renúncias de governos,
revoluções e conflitos políticos, que outras nações mais poderosas só logram solucionar encharcando-se de sangue e arruinando o patrimônio comum. A luta fratricida, a violência agressiva e os conflitos odiosos são frutos de explosões de natureza animal, reações desesperadas de espíritos primários, jamais de criaturas superiores. As nações que se guerreiam, os povos que se trucidam, pela competição de símbolos, doutrinas, ambições políticas ou desentendimentos ideológicos, estão mais próximos da velha linguagem instintiva dos trogloditas, sem as qualidades pacíficas e valiosas que já identificam os espíritos emancipados. Sem dúvida, a nossa pátria ainda é uma nação que mal atinge a puberdade, caldeando, pouco a pouco, o povo mais fraterno do mundo, imprimindo na alma do brasileiro características de todas as raças, de todos os sentimentos e reservas culturais. Só os gigantes da espiritualidade podem evidenciar a paz, a ternura e o estoicismo, virtudes próprias de criaturas espiritualizadas. Quando cogitamos de alguém que passou pela Terra deixando um rastro de luz em benefício da humanidade, ou seja, um espírito superdesenvolvido, jamais evocamos Nero, Hitler, Átila, Aníbal, Gengis Khan ou Alexandre, cerebrações instintivas, estrategistas mórbidos e pródigos contribuintes dos cemitérios. Recordamos Confúcio, Krishna, Buda, Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Gandhi e o inesquecível Jesus, seres realmente superdesenvolvidos, capazes de se sobreporem aos instintos violentos das lutas antifraternas. Evidentemente, o Brasil ainda não é o país mais bem organizado do mundo, não possuindo ainda estabilidade econômico-financeira, mas é um oásis para o estrangeiro desesperado, fonte de enriquecimento para o homem, laborioso e sensato, terra do povo mais versátil e de conhecimentos enciclopédicos, onde um simples engraxate é mais atilado e epigramático do que um expoente estrangeiro à base de computadores. É, enfim, o povo mais intuitivo do mundo, onde o maloqueiro carrega um santinho no pescoço e o político famoso sarava o seu guia, onde o médico receita um medicamento famoso para o cliente, mas vence a sua própria insônia com o chá de ervas prescrito pela preta velha. É, finalmente, a nação abençoada, onde os próprios militares de toda a graduação hierárquica organizam-se em cruzadas militares espíritas, trocando a espada da morte pela paz de espírito, a sementeira do ódio pela jardinagem do amor, o manual de guerra pelo Evangelho do Cristo. Hosanas, pois, ao Brasil, por ser, realmente, a terra de promissão. Curitibia, 27 de novembro de 1969. Hercílio Mães. Prefácio da segunda edição. Ao ser impressa e publicada a primeira edição de Mensagens do Grande Coração, o plano espiritual determinou que houvesse continuidade no trabalho de psicografia. De forma inesperada e segura me foi comunicado o plano completo da presente obra, para que não restassem dúvidas sobre a necessidade de obedecer aos interesses dos seres encarnados, abrindo clareiras na caminhada obscura dos interesses da vida material, onde frequentemente nos envolvemos com esquecimento dos objetivos da evolução espiritual. Estávamos no início da década de 60 e, portanto, muito longe do estágio em que o Brasil se encontra hoje. Além disso, é preciso esclarecer que a psicografia representa em nosso trabalho uma fonte preciosa de orientação e reconforto, porém, mesmo assim, está colocada como parte de um trabalho maior, representado pela necessidade de viver a vida comum familiar e profissional como base do equilíbrio para a experiência mediúnica junto à fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, em cujas atividades intensivas testamos a excelência de um esforço permanente de afinação espiritual com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Acrescentando ainda as dificuldades editoriais, somente no ano de 1972 foi possível envolver a obra no formato físico de um livro para que cumprisse sua finalidade junto ao público. Hoje,
Quando o panorama mundial vai gradualmente confirmando a carência espiritual dos seres humanos, surgem, mais atuais do que nunca, as advertências do Evangelho de Jesus, e nunca será demasiado o esforço que fizermos na terra para dar ouvidos às advertências amigas dos espíritos que se destacam como vanguardeiros na grande caravana onde se deslocam os seres humanos aflitos e sem rumo. Um dia, na estrada de Emaús, alguns homens desarvorados perante uma catástrofe de sentimentos angustiosos foram abordados por um peregrino. Sentiram-se reconfortados, porém, só o reconheceram quando, no aconchego da hospedaria, ele partiu o pão para servi-los. Podemos perceber que as almas sensíveis hoje podem sentir-se como aqueles homens que se acostumaram a crer no Mestre e o viram sacrificado e rejeitado violentamente. No burburinho da estrada comum, marcada pelas atribulações da fome, da guerra e da destruição indiscriminada, percebemos que o Mestre está novamente rejeitado e sua mensagem de amor é diariamente pisoteada pela fúria que se apossa da alma humana. Nesse panorama de violência e cegueira espiritual, o peregrino continua a nos procurar. Entretanto, como nas Escrituras, nossos olhos encontram-se fechados para que não o conheçamos. As mensagens do seu amor nos atingem, sob as formas mais diversas. Entretanto, só o reconheceremos se nos acolhermos à hospedaria do campo interior e, meditando e orando, nos dispusermos a possuir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir no silêncio da alma, longe dos ruídos do ódio, da cupidez e do que hoje chamamos de espírito prático, para velar nossa insensibilidade. Se a mensagem de há 2000 anos não deixou de ser atual porque nossos erros continuam a ser os mesmos, uma obra que busca filtrar para o nosso século os ensinamentos luminosos do Mestre Jesus aplicados à realidade espiritual de uma parcela da humanidade, representa um acréscimo de sua misericórdia em nossos caminhos. E poderemos sentir sua presença assim como a do mensageiro iluminado que desveladamente se dedica a servi-lo, interpretando para nós os ensinamentos dos tempos que são chegados. Procurando valorizar o desvelo do plano espiritual para conosco, a fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz hoje procura impulsionar a experiência viva dos princípios evangélicos na terra brasileira, como vem fazendo há 21 anos. Uma vivência intensificada do Evangelho vem sendo realizada na criação da comunidade Lar Nicanor CCLN. Dia após dia mais alguns irmãos vêm cooperar na formação do espírito comunitário, isto é, na experiência da cooperação que antecede a verdadeira fraternidade entre todos. É grande a alegria de possuirmos em andamento um plano de implantação gradual da CLN, onde todos nos exercitamos na persistência de buscar melhores rumos interiores para o espírito, submetendo-nos a disciplinas preciosas de serviço ao próximo. Temos esperança de que, desse modo, chegarem os a nos tornar mais sensíveis para reconhecer a solicitação do Senhor, que se apresenta nas vestes simples e muitas vezes esfarrapadas do irmão carente ou revoltado que nos procura sem saber o rumo que o conduzirá à paz. Nesses momentos, e somente neles, teremos condições de agradecer, por atos, os benefícios recebidos, oferecendo-os a mais algumas almas sem rumo. Como sempre fazemos, desejamos estender a todos o convite para se empenharem conosco no trabalho. Não só porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos, mas, principalmente, porque precisamos caminhar enquanto a luz e o Mestre nos espera desde os tempos desconhecidos. A fraternidade e a comunidade possuem um amplo programa de trabalho e há sempre carência de trabalhadores e de recursos materiais, pois cabe a nós criá-los, apoiados na força dos ensinamentos superiores. Estamos convocando a todos para se integrarem ao esforço dos tempos de grandes mutações que vivemos, procurando compartilhar o celeiro das bênçãos espirituais que nos foram entregues. Que a paz de Cristo nos alcance os corações, mesmo em plena era turbulenta como a que vivemos. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1983.
América Paulino Marques. Prefácio. Paz e amor. Quem não se recordará de momentos da infância em que uma auréola de intensa felicidade se tenha feito sentir pela concretização de um sonho longamente acalentado? A posse de um objeto ou a realização de um desejo, naquela fase da vida, podem tomar características de euforia tão intensa que revelem, à alma, a plenitude de um prazer jamais igualado. Para o espírito que ainda não descortina a complexidade da existência terrestre, cujos horizontes ainda estreitos estão providos de objetivos imediatos, é possível vislumbrar o êxtase espiritual de uma satisfação completa, mesmo quando retido aos grilhões da matéria de um mundo de provas e expiações. Entretanto, logo que o âmbito das cogitações espirituais se alarga, multiplicam-se os obstáculos à felicidade humana e perde-se a noção do que seja um sentimento de harmonia desfrutado em todo o seu esplendor. Limitações de todos os matizes transtornam os desejos de tranquilidade, não permitindo ao homem a ousadia de ambicionar mais do que uma existência em que sejam satisfeitas as necessidades aníquas de sua subsistência, tanto física como emocional e psíquica. Por conseguinte, ao nos reportarmos ao título desta obra, surge-nos, como termo de comparação para o verdadeiro significado que ele representa na vida do terreno do futuro, a emoção totalizadora e cabal que se apossa da alma infantil nos seus momentos de maior júbilo. Ao terrícola do presente, cuja sensibilidade aguilhoada por vicissitudes diversas atravessa um período de hipertensão emocional negativista. Só a recordação das mais intensas alegrias da pureza infantil pode dar uma ligeira impressão da paz espiritual que brindará o espírito da coletividade terrestre quando forem vencidas as provações dolorosas do final do ciclo. Somente no futuro poderá avaliar, em toda a sua extensão, a grandiosidade das bênçãos que o Eterno reserva há milênios aos filhos que se tornarem dignos de convalescer do grave mal que assola a humanidade presente, a descrença em relação ao próprio porvir. O homem acostuma-se a considerar as promessas de um futuro de paz como palavras dignas de figurar nos belos contos de fadas e não pretende se deixar iludir com a mesma facilidade dos espíritos que despertam, para a vida. Só a lógica de uma argumentação segura será capaz de romper as barreiras formadas pelo ceticismo e não julgamos que as criaturas devam abdicar do direito de serem esclarecidas satisfatoriamente, antes de se conformarem com esta ou aquela ideia. Sempre que preciso, devemos lançar mão de forte casuística para servir as ideias defensoras do bem sobre a terra. Longe de reprovarmos tal proceder, nós o louvamos, pois o grau de progresso da mente humana exige que toda a construção se estabeleça sobre os alicerces duradouros da lógica. Fortes serão aqueles que ornarem a verdade em suas duas características, o saber e a bondade, que funcionam, respectivamente, como armação e argamassa para a construção das colunas de sustentação do templo em que a verdade será universalmente venerada, no futuro, por uma humanidade esclarecida. Chegamos à época do saber, que antecede a da sabedoria, e estimulamos a ânsia de conhecimento como instrumento capaz de abrir novos horizontes na busca da verdade e do amor que, conjugados, formam a sabedora era do metalismo. Quando a Terra já houver ultrapassado suas mais rudes provas, haverá perfeita fusão entre os objetivos do entendimento e do coração. A mente humana pode ser comparada a uma semente que traz em potência os germes de uma vida poderosa e bela. Como suas congêneres vegetais, porém, precisa do calor e do aconchego da terra dadivosa para desenvolver-se em toda a plenitude. Só as vibrações do amor cristão podem proporcionar-lhe ambiente favorável ao engrandecimento. A Europa desenvolveu os valores mentais relacionados à vida prática, à arte e à beleza. Refinou no homem tudo que pudesse elevar-se ao nível na terra como Homo sapiens, distanciando o mais possível das condições rudes de uma civilização primária. O Oriente intensificou as forças subjetivas da mente, acordando nos indivíduos a consciência da elevação que podem,
conquistar como seres viventes na mais alta escala da evolução. Ambos os aspectos contribuíram para que o homem, do século XX, esteja preparado para sentir sua capacidade de elevar-se através dos próprios esforços. Possui valores inigualáveis na criação, é o senhor da vida no planeta, com possibilidades cada vez maiores de aperfeiçoamento. A civilização americana recolheu esses valores de ambas as procedências como cotiledones e, com sua força renovadora e protetora, cobriu-os, como a casca que preserva e sustém, o grão. Atualmente a humanidade encontra-se na situação do agricultor que armazenou sementes e espera a época oportuna para a semeadura, enquanto prepara o solo, revolvendo-o, adubando e higienizando-o. A mente humana permanece ressecada à espera do terreno fértil em que possa cair e germinar em seus valores, de tal forma que todo ser por ela comandado se veja beneficiado pelos germes do saber acumulado durante milênios. Que falta a coletividade terrena para realizar o seu sonho de paz e harmonia. É problema de ambiente. Todos já sentiram que os elementos das forças criadoras do bem existem em todas as expressões da atual civilização, mas não conseguem compreender satisfatoriamente a razão pela qual suas sementes não produzem e a terra está seca e sem adubo. Assim, sendo, transformou-se em substância compacta. Mesmo quando alguém a revolve e semeia, não há produção. A chuva benfeitora das bênçãos do alto é repudiada pelo homem e o adubo do amor fraterno não é utilizado. Assim, as sementes do bem, mesmo que caiam em terreno revolvido pela dor, não conseguem resistir à aridez e à pobreza da alma humana que as recolhe. Nas grandes provações coletivas que se aproximam, o homem verá ruir o edifício de suas falsas concepções e dos destroços surgirá a putrefação capaz de enriquecer as qualidades do terreno espiritual, tornando-se apto a produzir a força impulsionadora de uma seiva poderosa. Simultaneamente, o desastre a que se verá conduzido por suas deturpações psicológicas fala-o a ansiar por uma renovação de forças que lhe venha como ajuda indispensável à reconstrução de sua existência e, a essa simples enunciação subjetiva de um desejo de auxílio, hão de chover sobre seu espírito as bênçãos do Eterno Pai, cheio de misericórdia para com seus filhos desajustados, pois terão aberto campo de sintonia para a harmonização com a vida. Não parece absurdo, nem mesmo aos mais céticos, que a humanidade terrestre precise de uma renovação total de valores. Entretanto, não houve ainda força que a pudesse deter em seus desvarios. Desligada como se encontra de toda orientação sadia, não existe mais possibilidade de levá-la à renovação por meios suasórios. A única força capaz de detê-la em sua marcha acelerada para a autodestruição é justamente a vitória parcial dos males que vem alimentando. Então, haverá necessidade de recomeçar em bases inteiramente novas, pois só o estupor de uma provação apocalíptica terá o condão de alertar os homens, tirando-os do sono letárgico de sua inconsciência espiritual. No calor da refrega, as sementes do progresso rolarão em busca do ambiente propício ao seu desenvolvimento e não será onde o fogo e o sangue houverem crestado o solo que os frutos da paz poderão crescer. A alma coletiva de um povo traz em si as características alimentadas em cada um de seus componentes, nos moldes que lhe constituem, a tradição. A força magnética dos ideais do conjunto forma uma aura que possibilita a germinação dos produtos afins. Assim, a índole pacífica de um povo não pode ser improvisada por uma questão de conveniência. Se há orgulho de raça, há amor próprio e vaidade e, portanto, hostilidade e prepotência. Como evangelizar, de um momento para outro, espíritos que ainda não sentiram a causa profunda de seus males? Entretanto, a coletividade que se sentir tão irmã de seus semelhantes que não se nega a receber, sem restrições, o refúgio humano dos deserdados da sorte conseguirá formar rico adubo para as sementes do saber, valendo-se dos detritos que recolhe dos marginais do preconceito. A injustiça,
A intolerância e todas as limitações interpostas entre o homem e seus sonhos de progresso fermentam a alma para o maior aproveitamento das energias que se vê impedido de utilizar na plena realização de seus desejos na vida. Volta-se para as indagações acerca de suas dificuldades, compreende e tolera as deficiências de seus irmãos e sabe que há valores ocultos na alma que não dependem exclusivamente de ser ou não vitoriosa objetivamente. Quando Jesus afirmou que vinha para os deserdados da sorte, emitiu o grande conceito da verdade, pois aqueles que se encontram oprimidos pelas dificuldades externas voltam-se com maior interesse por a busca das realizações internas e, mesmo quando a revolta lhes assola o íntimo, acham-se mais aptos a receber os esclarecimentos espirituais do que as almas enfatuadas em seu orgulho pela conquista dos valores transitórios. Isto não significa que o progresso material seja inimigo do progresso espiritual, mas, sim, que os homens invigilantes se absorvem, de tal forma em suas conquistas passageiras que não reservam energias para construir os valores eternos capazes de elevar seus espíritos ao nível da felicidade sonhada, embora não identificada em suas reais bases constitutivas. Somos daqueles que creem na impossibilidade de deter o progresso, mesmo quando ele exige que lancemos mão de um retrocesso temporário. A experiência o tem demonstrado. Os homens chegarão à aplicação desse princípio, quando sentirem a necessidade de se darem as mãos reciprocamente, compreendendo que é impossível avançar deixando para trás quem esteja mergulhado na dor do separativismo entre os homens. Só o cristianismo vivido como norma de lei será capaz de fundir a humanidade em uma única vibração da paz e harmonia porque, por seus postulados, tende a destruir a separação, seja ela qual for, provando que somos todos originários de um único princípio e, portanto, reduzindo a pós-divergências como criações temporárias da incompreensão humana. Após o advento de Jesus não havia necessidade de ser criada mais nenhuma norma de vida para a tranquilidade do homem na terra. Entretanto, incapaz de desenvolver um esforço sincero de readaptação, a criatura continuou a criar regras utópicas de felicidade, iludindo-se no anseio de fugir à obrigação que mais bem-estar lhe trará, amar ao próximo como a si mesmo, reverenciando o Criador em todos os homens. Por uma vaidade satânica, no sentido bíblico da palavra, continua a criar sistemas contraditórios de progresso, falsos em suas bases, porque distanciados do real proveito coletivo. Impossível é refundir todos os códigos a que os homens se filiaram, em sua cegueira espiritual. Só se convencerão da inutilidade de seus esforços egocêntricos quando virem destruídos diante de si os castelos de areia de uma dominação fictícia sobre o semelhante. Enquanto isso não sucede, dediquemo-nos a erguer diante de nossos olhos os planos bem ajustados da verdade que nos é revelada para que, no momento que vivem, já possamos ser colaboradores da concretização desses projetos. O amor que cobre a multidão dos pecados é melhor sentido entre aqueles que se encontram assediados pelas incompreensões ou erros de todos. Portanto, não desanimeis quando sentirdes à vossa volta o turbilhão de enganos em que mergulha a humanidade. Exercitai o amor que perdoa, tolerai e compreende e esperai, pois a verdade não faltará com sua luz a amparar vossos esforços no bem. Paz e amor. Ramatiz. Primeira parte. Preparação psicológica. 1. Origens étnicas. Pergunta: perdoai-nos ser a primeira pergunta que vos fazemos a repetição de um conceito que, por tão difundido e por parecer comprovado na prática, nos leva a submetê-lo a exame, embora nossa formação espírita cristã nos faça apreciar o indivíduo, unicamente, em sua expressão espiritual. Porém, temos ouvido constantemente a afirmação de que o maior obstáculo à projeção do Brasil como país integrado em suas melhores possibilidades é o problema racial. Como interpretar essa ideia diante da espiritualidade? Ramatiz, palavras o vento leva em tudo que expressamos,
Seja o aspecto de palavras escritas ou faladas, sua real intenção permanece como valor digno de análise. Em qualquer trabalho respeitável, a maior liberdade deve reinar na pesquisa sincera da verdade, que não se limita